Olá pessoal, começando aqui o segundo episódio aqui do podcast. Hoje eu estou com o Érico Oliveira, responsável pela Zimuth Agência ou Zimuth Studio? Zimuth Studio. Zimuth Studio. E aí, a gente vai falar aqui um pouco da história dele e algumas sacadas na área do marketing digital, na área do tráfego pago e tudo mais que tiver por aí, né? Empreendedorismo de uma maneira geral, né? Isso aí. Érico, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua história nessa jornada aí, como é que começou, como é que você entrou na história do marketing digital? Então, vamos lá, são longos anos aí de jornada, né, Lima? Na verdade, nós começamos lá atrás com TI, tecnologia. Então, começamos com a primeira iniciativa nossa, foi uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. E a partir dessa empresa de desenvolvimento de aplicativos, surgiram algumas startups, que são aquelas empresas de tecnologia. E uma dessas startups deu bastante certo. Nós vendemos essa empresa para um grupo de investidores e eu virei CEO dessa startup. Que massa. E quando eu virei CEO dessa startup, eu me deparei com minha primeira experiência com marketing digital. Então, eu tive que contratar uma agência de marketing digital para fazer as nossas campanhas de captação de clientes através da internet. Certo. Nesse momento, foi onde eu percebi que não tinha uma agência que atendesse 100% das nossas expectativas. Tentamos com uma agência grande, tentamos com outra agência maior ainda do que a primeira e as campanhas não rolaram, não deu certo. Até essa empresa depois, os investidores resolveram encerrar a atividade dela, mas ficou aquela sementinha, né? Eu disse, será que o marketing digital não funciona ou a agência que não estava sabendo fazer a estratégia correta? E daí nós começamos a trabalhar com o marketing digital inicialmente para atender as empresas do nosso grupo. Então, foi assim que nossa experiência com o marketing digital começou. Então, nós montamos uma agência para atender as nossas empresas. Então, eu brinco muito com os nossos clientes que eu digo que eu não aprendi com o dinheiro dele, né? Então, nós que é o normal, que é né? o normal, né? Nós aprendemos com o nosso dinheiro. Então, na verdade, aprendemos fazendo no campo de batalha. Aí é desde 2008, 2007, nós estamos já aí trabalhando forte nesse segmento de tecnologia e captando clientes através do digital também. Então, são quase 15 anos aí de história. Isso desde 2008 já começou essa história aí que você falou? Desde 2008, nós já captávamos leads através da internet. Nós não vendíamos ainda diretamente na internet. Sim, sim. Mas a nossa captação de leads sempre foi através da internet. Então, começamos lá atrás com SEO. Naquela época de Google, não era? Google, SEO, o Facebook ainda não era tão popular, os anúncios no Facebook. Isso. Na verdade, o Google ainda chamava Google AdWords lá atrás, não era nem Google ADS ainda. Depois o Google AdWords virou o Google ADS. Mas era o mesmo conceito de pesquisa de palavras-chave, mas era bem incipiente ainda nesse momento. E eu achava que, contratando uma agência, eles iam fazer melhor do que nós fazíamos em casa. E não foi nada disso que aconteceu. Eu peguei essa época aí, 2009, e aí eu trabalhava com fotografia nessa época de casamento, e eu consegui estudar o SEO, né? Que chama, né? O SEO. E aí eu consegui subir no orgânico, na época eu não fazia pago, e aí eu consegui subir meu nome para o começo das pesquisas, que aí eu peguei as manhas e ninguém tinha nessa época. Então eu consegui ter uns resultados de conseguir clientes no orgânico, né? Então nessa época eu não fiz tráfego pago para Google e era muito forte, eu recebia muito orçamento nesse meu site, que eu mesmo fui lá, estudei, programei, mas porque também eu já tinha conhecimento na época, né? Eu fazia sites, eu fazia alguns blogs, essas coisas, então eu já sabia essa parte. Estudei um pouquinho, peguei a manha, mas fiz para mim, também não fui atrás não. Mas era uma coisa que você ia, fazia lá mais ou menos o dever de casa, sempre seu nome ia subindo, beleza. Aí hoje é outra época, né? Hoje isso também funciona, mas eu acho que você tem que aparecer cada vez mais, né? O que é que tu me diz hoje em dia comparado com antigamente? Hoje são dois caminhos, né? Que eu acho, né, Lima, que são os caminhos de você ter uma boa performance digital. Ou você vai aparecer para alguém, que aí o conteúdo visual é bastante significativo, ou você vai ser encontrado.
Como é que você é encontrado? Quando a pessoa lhe busca ou busca por um conteúdo como aquele que você faz, seja no Google ou seja no YouTube. No caso do YouTube, você também precisa ter um conteúdo visual bacana, mas você também tem que ter uma estratégia de palavras-chave. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, vem evoluindo muito a questão de roteiro de vídeos através da inteligência artificial. Então, a gente vê o quanto que é importante você ter um roteiro de vídeo. Então, não é simplesmente você chegar e gravar um vídeo de forma aleatória. Então, você precisa saber o que é que você fala no início do vídeo, nos 5 primeiros segundos, o que é que você tem que falar naquele roteiro para poder reter o usuário, a atenção do usuário durante o teu vídeo, se um vídeo até um pouco mais longo, de 5, 10 minutos, então você tem que ter uma história, tem que ter uma boa chamada para o vídeo. E tudo isso, hoje, a inteligência artificial consegue ajudar muito todo mundo a fazer esse roteiro que vem antes do vídeo, né? Para quê? Para que você seja encontrado de forma mais fácil pelos buscadores, né? E hoje em dia a tua área de atuação está mais voltada, conta um pouquinho, é mais para médicos, pessoal da saúde, ou é todo mundo? Como é que a agência está se posicionando hoje em dia? O que foi que nós percebemos no decorrer dessa jornada? Primeiro que quem faz tudo não faz nada bem feito, né? Então, nós identificamos aí também a partir de uma necessidade nossa, na decorrer da nossa jornada, dessas startups que eu falei agora há pouco, nós montamos uma startup que é da área de educação voltada para o público de saúde. Tá? É uma startup que chama Fix Cards e um produto chama Dr. Cards. E o meu sócio nessa startup, ele é médico, é pneumologista, né? E nas nossas conversas, nos nossos brainstorms, de uma maneira geral, eu percebi que existia uma necessidade do médico de se posicionar de forma profissional através dos canais digitais. E nós montamos uma estrutura onde nós fazemos tudo o que o médico precisa. O que é tudo? O médico ele não precisa só de ter um Instagram organizado, ele precisa de ter um Instagram organizado, ele precisa ter um site bem feito e, principalmente, ele precisa de alguém que atenda esses clientes que chegam através da internet. Aquela demanda lá. E eu vou te explicar por quê, Lima, isso daí é tão importante. Imagina o seguinte, a secretária do médico, quem é tradicionalmente responsável por realizar as agendas dela, ela é acostumada a atender um cliente que ele já chega procurando por determinado serviço. Tá? E na internet a gente sabe que não é assim que funciona. Então, vou usar um exemplo. Por exemplo, Lima, uma conversão de 10%, para nós seria uma conversão excelente ótima, no digital, ótima, né? Mas imagina a secretária de um médico, que ela tem que cuidar da agenda dele, receber os pacientes no consultório, uma série de tarefas administrativas, e chegam 100 clientes, ela tem que atender 100 clientes. No WhatsApp, né? No WhatsApp, ou no telefone, ou como quer que seja, ou no direct do Instagram. Sim. E ela vai ter 90 pacientes que não vão estar qualificados, eles não vão seguir para a próxima etapa da jornada, que seria o agendamento de uma consulta para depois partir para um procedimento. Então, no digital, você precisa ter uma pessoa focada no atendimento. Então, o que foi que nós identificamos? Nós precisamos de alguns elementos-chave para uma campanha rodar bem no digital. Primeiro, um bom material visual, vídeos profissionais, criativos, bem feitos, isso é muito importante. Ter um site bem feito, né? Campanhas de distribuição de conteúdo. Então, o orgânico ele é importante, claro, ter um alcance orgânico, mas cada vez mais, né, nós vemos que fica limitado, né? O alcance das plataformas são limitados. Então, o que é que nós fazemos? Planejamos o conteúdo, entra um profissional qualificado como você, por exemplo, para gravar aqueles vídeos com o nosso cliente, depois nós pegamos aqueles vídeos, distribuímos ele nas plataformas, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, enfim. E a partir dali vão surgir clientes interessados, sendo que vão surgir muito mais clientes desinteressados do que interessados. Sendo que se eu atendo 100 numa velocidade boa, rápido, se eu atendo 100 numa qualidade legal de atendimento, vão fechar 10, por exemplo, ou 5, e esses que fecham vão pagar a conta de toda a campanha. Então, nós percebemos isso e passamos a oferecer toda essa jornada para o médico. Desde o planejamento da campanha até o atendimento do lead, até o agendamento da consulta, a disponibilização de plataformas que possibilitam ele medir, né, a performance das campanhas de uma maneira geral e conseguir
ter o resultado esperado, que é o paciente sentar na frente do médico e aí o show é com ele, né? Ele que vai vender o serviço dele, ele que vai fazer Ele meio o que se melhor preocupar trabalho. só com a consulta, né? Ele não está se preocupando com vendas, com essas coisas aí. Deixa quem tem que se preocupar, né, com isso. E aí ele vai estar mais focado na consulta dele, no atendimento dele. Acho que é isso, né? Uma outra coisa que nós percebemos também, Lima, é que a nossa geração ela é muito mais digital, né? Então nós vemos um turbilhão de informações no Instagram. Se você abre o seu Instagram hoje, a quantidade de profissionais e serviços e de pessoas anunciando também é muito grande. Então o Instagram tem muito mais gente anunciando, né, do que tinha 2, 3 anos atrás. Então não é só eu fazer um anúncio, eu preciso ter um bom conteúdo para usar no meu anúncio. Se o cliente vê o anúncio, ele clica, sabes qual é a expectativa de atendimento, né? O tempo médio, isso é pesquisa, tá? Tá. O tempo médio que um usuário espera ser atendido por uma marca ou por uma empresa no WhatsApp, Não, conta aí. 80% dos usuários, né, isso é pesquisa, eles têm uma expectativa de ser atendidos em até 2 minutos. Caramba. Então, 2 a 5 minutos é um tempo máximo que você aceitável para atender um paciente, né? Um cliente, para deixar ele esperando. Entendi. E a gente sabe que a realidade da grande maioria dos médicos não é esse. É. Não é essa, né? E das empresas, assim, não só médicos, eu ri aqui por quê? Porque a minha realidade não é assim, não consigo 2 a 5 minutos. Não, às vezes a gente está ali trabalhando, tudinho, não tem como atender. Eu quem faço meu atendimento ainda. E aí, a questão de empresas também que a gente entra em contato, às vezes demora até 24 horas para o cara dar uma resposta. Já tem uma resposta automática que diz, em até 24 horas retornamos você. Então, realmente, esse tempo aí eu não sabia. É surpresa, vou atualizar o meu aqui para ser mais rápido. E nessa jornada, o que foi que a gente percebeu? Né? Ficava aquela briga, né, entre o gestor de tráfego e o atendimento. Quem já fez campanhas de tráfego, né, isso é uma realidade também do nosso perfil de cliente que nós atendemos hoje na Zimuth, 100% dos nossos clientes eles já tiveram uma experiência ruim com outra agência. Isso. Então, o cliente que ele nunca teve uma agência ou ele nunca fez uma campanha de tráfego pago, ele não chega na Zimuth. Por quê? Na Zimuth, nós temos um posicionamento de entregar toda a jornada. Então, o paciente ele tem desde o contato inicial até a pós-consulta, a pesquisa de satisfação, né? E o médico ele sempre vai tentar primeiro fazer sozinho, porque culturalmente ele não é um cara de marketing, né? E ele também já tem no custo fixo dele uma secretária que faz esse atendimento. Então, ele acredita, né? Erroneamente, Sim. que a secretária que ele tem vai dar conta de atender os leads. Vai fazer post para o Instagram. Então, né? E a gente percebeu isso e mostrando em números, né, se provou que cada vez mais o atendimento ele chega a ser até mais importante do que o tráfego. Então, nós passamos a fazer essa jornada toda e acabar com a briga do gestor de tráfego e do atendimento, porque o gestor de tráfego dizia que entregava muitos leads para o time de venda e o time de venda dizia que o lead não chegava ou que o atendimento estava ruim. Para resolver isso, nós vamos fazer logo tudo, então. Que massa. Então é isso que a gente faz hoje na Zimuth. E aí, no episódio passado, eu conversei com o Lázaro, que é fotógrafo, e eu falei para ele que acreditava num tripé, assim. As fotos, né, a imagem, que aí ele faz reposicionamento de imagem, e aí eu digo que o vídeo é junto com a foto, então tem a imagem estática da foto, aí tem um vídeo que está mostrando o conteúdo, então assim, aqueles posts parados só com informações, não rende mais no orgânico, né? Então, essa coisa do vídeo gera conexão com a pessoa, ele já escuta a tua voz, ele já vê você falando, então o vídeo gera isso. Mas se o tripézinho da foto do vídeo não tiver o tráfego, o negócio não roda, porque assim, ele vai estar dentro do orgânico que é muito limitado. Então, para o cliente, hoje em dia, quando o cliente chega para mim, eu digo, vai fazer tráfego ou não? Se não fizer, não vai gerar o resultado. E aí eu já vi outra coisa aqui, conversando contigo, que além do tripézinho, tem um extra que é o atendimento. Atendimento. Que essa parte, realmente, você falou aqui, eu já disse, eita, poxa, já caiu, já é uma dor que eu sinto aqui nesse atendimento com as pessoas, né? O tempo de espera, essas coisas, o tempo de resposta. Imagina uma situação hipotética, isso não acontece, né? Sim, hipotética. Bora lá, diga aí. O cliente, ele tem um vídeo muito bom, né? Ele faz uma campanha de anúncio e o cliente chega
e não é atendido. Qual vai ser a perspectiva desse cliente quanto ao digital, né? A perspectiva de entrega de valor. Ele vai dizer, eu faço o vídeo, mas o vídeo não funciona. O meu gestor de tráfego pago não sabe direcionar os meus anúncios para o público que eu quero, né? Porque todo mundo quer. Como se a gente tivesse um boi, né, Lima? Eu também brinco com nossos clientes. Eu digo, não, eu quero comprar um boi, agora eu quero só a picanha e o filé mignon. Então, eu quero só o cliente que já esteja preparado para fazer um protocolo de emagrecimento. Então, não é assim que funciona no digital. Então, muita gente ainda tem essa cultura de que você consegue no digital pegar exatamente a pessoa. Quero uma pessoa que esteja interessada em comprar um carro vermelho. Isso não existe no digital, né? Agora eu vou aproveitar, vou deixar essa conversa mais pessoal, puxando um pouquinho pro meu lado aqui também, mas pegar esse exemplo, porque quem estiver assistindo, aí também deve se conectar com isso. A gente ouve muito, sei lá, no YouTube, as pessoas dizem, não, tem um público lá que você selecionar só vai chegar para o meu cliente diretamente. Isso aí, então, é um certo mito? Ou você consegue filtrar um certo ponto? Como é que seria isso? Deixa eu te explicar, Lima. Existem vários tipos de público, tá? A gente tem públicos que são públicos específicos, são públicos genéricos. O que é que eu consigo fazer? Por exemplo, quando você entra num site da Magalu, ou você entra no site da Americanas, você pesquisou um ar-condicionado, você não recebe um remarketing só do ar-condicionado? Isso, só do ar-condicionado. Aquele ali é um anúncio hipersegmentado, porque você entrou numa página. Isso. Então tem um códigozinho lá, que é o pixel, né? o pixel e a tag, que diz Lima entrou nessa página. Então, a partir do momento que o cliente entra numa página, por isso que é importante o médico ter um site, o médico ter uma landing page, eu consigo pegar todo mundo que entrou numa landing page e fazer um remarketing. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter um público mínimo. 1.000, 2.000, 3.000 acessos na minha landing page. Então, como é que eu faço minha landing page ter 3.000 acessos, Lima? Fazendo distribuição de conteúdos. Ou eu vou no Google e compro palavras-chave. O que é palavra-chave para você entender? Quando alguém pesquisar melhor nutrólogo de Recife, por exemplo, vai aparecer lá o nome de um nutrólogo. E que ele clica naquele link e chega na landing page do nutrólogo, a partir daquele momento, quando eu tenho 1.000, 2.000 pessoas chegando na landing page, eu consigo fazer um remarketing específico para aquelas pessoas. Isso é o público 1. Então, eu consigo fazer dessa forma. Ah, não, Érico, eu quero agora... Quem é seu público, né? Então a gente chega lá para um médico, para um advogado e pergunta, não, o meu público é mulher de 20 a 60 anos. Pô, isso não é um público. Mas vamos supor que ela fosse mais específica. Eu quero mulheres gestantes que tenham entre 30 e 40 anos. Então o Facebook ele sabe dos interesses, tá? Então, a partir dos interesses, que são as pesquisas que aquelas mulheres fazem, se ela pesquisa por fralda, por exemplo, por carrinho de bebê, coisas do tipo, o Facebook tem esses dados e ele vai mostrar o teu conteúdo para possíveis pessoas que têm aquele perfil. Dentro daquele perfil. Não quer dizer que sejam 100%. Aqui. Até porque, por exemplo, uma outra coisa que é interessante de falar, se você entrar no seu Instagram, tem uma parte lá que ele diz suas preferências. Isso. Então, Lima... Para o Instagram, Lima é um cara que gosta de fotografia, gosta de áudio, gosta de microfone, gosta de carro, gosta de tecnologia. Então, você, uma pessoa só, você está em vários públicos. Então, se a pessoa anuncia para um público, por exemplo... Automotivo, você vai ver aquele anúncio. Se a pessoa anuncia para um público, por exemplo, de lazer com os filhos, você, enquanto consumidor, você gosta de várias coisas. Então, não existe, isso é mito, de você dizer, eu vou pegar o meu anúncio e colocar para uma pessoa. No universo de várias pessoas, não. Mas eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma lista de clientes. Então, eu posso fazer um anúncio para uma lista de clientes. Se a minha lista de clientes for significativa, tiver 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, eu consigo. Mesmo assim, é um público pequeno, tá? Para o Facebook, Instagram, de uma maneira geral. Então, qual é o mundo ideal? É que eu faça a minha distribuição de conteúdos para pessoas que têm aqueles gostos. E aí, depois disso, é que ela vai chegar e você vê quem... eu vou criando a minha lista hipersegmentada. E aí eu posso usar N estratégias aí dentro de uma campanha de marketing para estar reimpactando. Que uma outra coisa interessante também é que o que é mais importante numa estratégia de marketing como tudo é quantas vezes eu apareço no feed do meu cliente. Certo. Quer saber mais sobre isso? Eu quero saber, eu estou esperando isso aqui. Então, o que é ideal aparecer? Porque também acho que se aparecer demais, o cara vai ficar enjoado da minha cara, não é isso? Então vamos lá.
Existe uma pesquisa também, tá? Eu gosto muito de tratar nossa tomada de decisão baseada em números. É isso que a gente faz muito na Azimuth. Existe uma pesquisa que é uma frequência ideal de uma marca qualquer aparecer para um consumidor. Onde é que essa marca vai aparecer? Pode ser no outdoor, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no Outbuzz, pode ser na televisão. Então, para uma marca ser lembrada pelo consumidor, o ideal é que ela tenha uma frequência que ela apareça entre 9 e 12 vezes numa janela de 30 dias para um consumidor. Tá? Aí você faz, Érico, então é fácil. Só eu fazer um post todo dia e eu vou aparecer, né? Não, não é bem assim. Por quê? Quando você faz um post, Essa vamos eu já supor, sei. Lima tem 10 mil seguidores. Isso. Aquele post só vai aparecer para 300. Isso. Então, para que você apareça 10 vezes, 12 vezes para aquele mesmo seguidor, você tem que fazer uma campanha. E é aí que está a chave do negócio. Quando você faz uma campanha para o cliente, por exemplo, um médico, a grande maioria das vezes ele diz, Érico, mas meus seguidores, eu não estou aumentando meus seguidores. Então, mas o Facebook ele precisa entender qual é o teu objetivo. Tu queres aparecer mais para quem te segue ou tu queres aparecer para pessoas que nem te conhecem? Então, você tem que dividir a energia da sua campanha, da sua estratégia. Então, eu pego lá parte da minha energia, do meu recurso, e eu posso fazer uma campanha somente para que meus conteúdos apareçam através do tráfego pago para quem já é meu seguidor. Quem já é meu seguidor está mais propenso a comprar de mim. Então, isso é uma Já das despertou o estratégias. interesse que ele está te seguindo na tua pessoa, né? Então, o importante é, além de eu ter um bom conteúdo, o que é que eu faria? O feijão com arroz, o basicão. Eu tenho lá 5 mil seguidores. Eu tenho um vídeo muito bom. Fui lá com o Lima, gravei um vídeo muito fantástico. O que é que eu vou fazer? Primeira campanha, eu tenho um pouco recurso, eu vou rodar aquele vídeo, uma campanha de tráfego pago só para quem me segue. Boto lá R$10 por dia, R$12 por dia, para que todo mundo que me segue ou que já teve algum tipo de envolvimento com minha página, com meu perfil, já curtiu uma foto minha, já me seguiu o ano passado, mas deixou de me seguir, que mandou um direct, qualquer coisa do tipo, ele veja o meu vídeo. Então ele vai lembrar de mim. Se eu faço esse conteúdo nessa semana agora eu faço 2 vídeos, eu boto para rodar esses 2 vídeos. Então ele viu minha cara uma vez essa semana. Semana que vem eu faço mais 2 vídeos. Impulsiono os outros 2 vídeos, ele vai ver minha cara de novo. Na terceira semana mais 2. Então imagina só, Lima, eu com um pacote de 8 conteúdos, tá? 8 vídeos e com, vamos colocar aí, sei lá, R$15 por dia de tráfego, eu consigo aparecer para quem já é meu seguidor. Então, se eu tenho lá 5 mil pessoas, tá? E o meu ticket médio lá, vamos supor, 5 mil amigos, né? E o meu ticket médio seja lá, sei lá, R$2.000, um protocolo. Se eu vender, eu tenho 5 mil amigos, tá? Certo. Meus amigos estão me vendo. Se eu vender para 3 amigos meus todo mês, eu pago a conta da campanha. E Enquanto aí? eu vou atrás de muita gente, cara, que não me conhece, calma. O feijão com arroz primeiro, bem feito, pode pagar a conta da campanha. Eu vou voltar um pouquinho para a gente. Eu acho que agora a gente consegue fazer uma linha do seguinte, de umas dicas de para quem está começando do zero, o cara, sei lá, já é um médico, que já tem um bom trabalho, tudinho, mas ele não atua no digital. Talvez ele tenha até um Instagram lá que fez alguns posts, tudinho, mas ele não aparece, ele não faz nada. Ele tem entre 1.000, o padrão é esse, 1.000 e 5 mil seguidores. Eu quero pegar esses números pequenos, porque aí depois você só escalar. O cara que está assim, está começando aí, o que é que você diz que ele deve fazer? Faz no perfil pessoal que ele já tem, cria um perfil novo dele, o perfil da clínica. Vamos começar por aí, depois a gente vai subindo, porque aí a gente dá uma aulinha, né? E para mim também, estou aprendendo com você aqui, o que é que a gente deve fazer para quem está começando? Mais uma vez eu vou dividir em 2 jornadas, tá, Lima? Vamos eu vou lá. dividir na jornada entre o usuário me encontrar e eu ser encontrado por ele, né? Então eu aparecer na frente dele. Então o que é o básico para ele ter? Ele precisa ser encontrado. Então quando alguém pesquisar sobre, por exemplo, rinoplastia, sobre o procedimento que aquele médico vende, não o nome dele, tá? Somente, mas o tipo de serviço que ele vende, ele tem que aparecer no Google. Então ele tem que ter uma campanha básica no Google, onde ele tenha algumas palavras-chave relacionadas ao serviço dele, e se o serviço ele atende na cidade
A e na cidade B, vai estar a campanha rodando na cidade A e na cidade B. Isso é o básico. Quando alguém pesquisar por aquele serviço, achar ele. Tá? É uma estratégia básica para quem está começando. Uma landing page, o que é a landing page? A landing page é um site mais simples, vamos assim dizer. É uma página de captura de contato. É um site de uma página só. Já objetiva, direto para aquilo que você quer atingir. Então, ele pode criar uma campanha no Google e direcionar para uma landing page. Isso é o ponto 1. Ponto 2, agora vamos aparecer. Isso. Então, para eu aparecer, eu tenho que ter primeiro uma coisa básica. Eu tenho que ter vídeo. Então, a plataforma hoje do Instagram, a maior entrega dela, ela é no Reels. Então, não sei se você sabe também que o algoritmo do Instagram é como se tivesse 4 redes sociais dentro de uma só. Então, eu tenho um algoritmo do Reels, eu tenho um algoritmo do Stories, eu tenho um algoritmo do Feed e da buscazinha do botão de pesquisar. Tá? Então, eu estou começando. Então, tem que estar muito claro para o médico qual é o objetivo dele. Tá? O objetivo dele é... Se você chegar lá e perguntar, ele vai dizer, eu quero crescer meu Instagram, eu quero lotar minha agenda, eu quero fazer uma mentoria, eu quero colocar o meu ticket para ser mais alto, eu quero ter outras pessoas trabalhando comigo, enfim. Então, esse o padrão é esse aí. O padrão. E ótimo que ele pense alto, né? Isso. Porque vai ter uma jornada aí durante muito tempo de estar junto com o Lima, de estar junto com o Zimuth. Mas qual seria o básico? Definir uma estratégia e um objetivo. Ó. O objetivo é ter agendas, então vamos lá. Conteúdos para aumentar essa autoridade dele e outras pessoas verem ele. Né? Então eu tenho também que fazer uma campanha básica de distribuir conteúdo para quem me segue já. Então eu tenho que ter uma campanha para trazer novos seguidores para o meu perfil, campanha 1. E a partir do momento que aquelas pessoas me seguem, eu tenho que ter um conteúdo interessante, né? E distribuir esse conteúdo também através de tráfego pago para quem está chegando, fique recebendo diariamente, semanalmente, e os conteúdos que eu estou produzindo. E por isso que você tem que sempre fazer conteúdo novo para a pessoa ver que você está ali conversando com ele, né? Produzindo aquilo para ele, né? Isso. E a gente vê, o médico, de maneira geral, a rotina dele é muito atribulada. Nós atendemos aqui cirurgiões também, que é mais atribulada ainda, porque o cara está fazendo cirurgia de manhã, tem a evolução dos pacientes para fazer, e ele não tem tempo de gravar conteúdo, de estar no Stories. É uma dinâmica diferente. O médico que está começando, então, via de regra, ele ainda dá plantão, e ele está numa segunda jornada, seja numa segunda especialidade ou fazendo uma transição de carreira. Então, via de regra, ele também não tem tempo. Se ele não tem tempo para fazer stories, para estar aparecendo, como eles falam, é um médico blogueirinho, sim. Que eu indico? Pega um dia, bloqueia a agenda de uma tarde, grava lá 5, 6, 7, 8 conteúdos com um profissional e programa a distribuição daqueles conteúdos. Isso já é um serviço que eu ofereço, né? É justamente isso. Como não é só médico, não. Acho que todo mundo, até comigo mesmo, para produzir meu material, eu tenho que parar na agenda, organizar tudo. Então, assim, médico, é todo mundo que tem que se dedicar a isso. E ainda não estou me dedicando 100%, mas aqui a gente já está produzindo conteúdo. Hein? E aí, essa questão de você tirar apenas um dia para produzir o conteúdo de todo mês. Então, isso já é uma coisa que eu ofereço para meus clientes. Num dia, numa tarde, sei lá, 3, 4 horas, dependendo do que ele vai fazer. Ele pode fazer 8 vídeos, que ele vai soltar 2 por semana, ou 12 vídeos, que ele solta 3 por semana. E aí ele vai ter conteúdo para o mês todo, ele parou uma tarde só. Então, eu percebi isso. E hoje em dia até tenho... projetos com um tempo mais menor, 2 horas. Então, a partir de 2 horas de um mês todo, ele produz e tem um conteúdo prontinho chegando ali para ele alimentar essa cadeia aí, que depois vem outras aí, né? Então, se eu fosse um médico, por exemplo, o que é que eu faria? Eu faria uma conta simples. Quanto custa a minha hora? Vem um pouquinho para frente para ficar mais perto disso. Quanto custa a minha hora? Minha hora, eu consigo monetizar a minha hora em X. É mais barato eu monetizar a minha hora atendendo e contratar uma pessoa para fazer o serviço bem feito, ou eu tentar fazer mal feito e estar perdendo minha hora. Então é muito disso. O que é que eu acho, né? Percepção de quem está trabalhando aí já há algum tempo no mercado digital. O médico ele não quer fazer isso. O médico ele não quer fazer curso. Ele faz porque tem que fazer. Porque ele se sente
lesado muitas vezes, e realmente de fato por profissionais que nós sabemos que existem no mercado, que não têm o nível de senioridade que o médico deseja, e por fazer só parte do serviço. Mas no caso você está falando aí curso de marketing, né? Para ele, curso de tráfego, sim, porque essa parte que ele perder tempo fazendo um curso para fazer esse trabalho, e aí... ele não tem tempo de executar. Isso. E não vai sair bem feito, porque a especialidade dele é outra. Uhum. E o que é que acontece hoje também, muito forte? Como hoje em dia a gama de cursos de marketing, tráfego, de social media, de tudo é muito grande, qualquer pessoa... Você não sabe o que é que vai ser bom, o que é que vai... Qualquer pessoa que faz um curso já acha que é especialista. Uhum. E ele vende a ideia para o profissional que ele é especialista, que o custo é muito barato, mas não tem uma estrutura, não tem uma entrega e não vai ter resultado. E esse tipo de profissional é aquele profissional que termina queimando a imagem do marketing como um todo no mercado. Porque o que é que se associa ao marketing de uma maneira geral? Que vai ter uma escala gigante, que é muito fácil de fazer, que é fazer um curso de 2, 3 horas, apertar num botão e tal. Mas a gente vê que tem uma estratégia e são várias coisas em conjunto. Uma coisa só, se eu tomo só uma ação sem um contexto de um planejamento global, inclusive com atendimento, com pós-venda, estudando qual é o ticket médio, fazendo uma jornada de produtos, porque o que o médico vende? Ele vende um serviço. Se ele vende só uma consulta, ele tem um ticket médio de X. Mas se ele vende uma consulta, ele consegue ajudar o paciente dele também com outro tipo de procedimento. Então, primeiro eu tenho que trazer o paciente para fazer a consulta, depois da consulta eu posso oferecer o serviço A, o serviço B, o serviço C. Não é todo paciente que vai seguir essa jornada, mas o paciente que segue a jornada do início até o final vai pagar a conta de toda a campanha. Então, é isso que tem que estar muito claro na mente do médico. Massa. E aí é aquela coisa do tripézinho que eu falo, né? Não adianta, por exemplo, vou fazer um vídeo massa e soltar e ele mesmo, sei lá, no celular ou contratar alguém. Agora mesmo aconteceu comigo, o cliente chegou e eu preciso de um vídeo e tal. A primeira coisa que eu disse, vai fazer tráfego. Porque se não for, não adianta eu pegar um cara que está com expectativa grande, que ele vai pegar um vídeo, vai chegar e vai resolver a vida dele. Eu disse, não, velho, hoje em dia eu prefiro a gente não fechar agora, você se esquematizar, fazer seu planejamento para fazer com tráfego, fazer com a agência para entrar juntos, do que eu fazer só o seu vídeo por fazer e depois você não ter o resultado e a gente parar por ali. Eu quero um cliente a longo prazo. Então, agora mesmo, semana passada, eu fiz isso com o cliente e aí eu disse a ele, quando você estiver preparado, estiver com a estrutura para fazer o tráfego, fazer comigo tudo, aí a gente começa e você vai ver que vai ser um trabalho diferente e o resultado vai ser outro. Então, também quero participar para que ele tenha esse resultado. Não adianta só vender ali por vender e depois o cara não ter resultado e dizer, poxa, não funciona. Não, funciona, mas eu estou dentro de um ecossistema que para funcionar precisa de mais coisas. Pode funcionar em pequena escala e aí aquela coisa, a gente quer mais coisas, né? A gente quer mais clientes, precisa, né? Então, se ele faz um investimento de vídeo, ele precisa de mais clientes, mas ele precisa também de ter o tripézinho do marketing, de tudo aí, né? Para ele poder crescer. Então, uma outra coisa que eu costumo falar para o médico, Lima, de uma maneira geral, o que é que eu falo para o médico? Você passa 6 anos numa faculdade. Você passa mais 5 anos numa especialização. São 11 anos. Você passa 11 anos se preparando para poder começar a atuar como especialista. E você acha que com 1 mês de vídeo e 1 mês de tráfego, você vai ser a maior autoridade naquele assunto? Não é assim que funciona. O digital é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Uhum. Então, não adianta eu fazer 6 vídeos esse mês, investir 1.000, 2.000, 3.000 reais de tráfego e no mês que vem eu parar, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho fôlego, porque o financeiro está apertando. Então, é melhor que você faça algo consistente. Uhum. É que nem emagrecer.
Então, emagrecer é um passo todo santo dia. Não adianta eu fazer uma dieta mirabolante, perder 10 quilos em um mês e no mês seguinte voltar a engordar novamente. Então, no marketing digital é igualzinho. Não adianta eu querer fazer 20 ações no mês e no mês seguinte eu parar, porque aquelas 20 ações vão ser jogadas no lixo. E a impressão que vai ter é que o digital não funciona. Mas nós vemos que quando existe uma consistência, um planejamento e que você está bem assessorado do início até o final, funciona e a conta fecha. E normalmente esse período, só para a gente continuar isso aqui, esse período seria ideal o quê? 6 meses? A partir de 6 meses até 1 ano? Quando é que a gente vê realmente um resultado legal ali? Porque 1 mês não vai ser, mas essa constância aí dentro de pelo menos 6 meses? O ideal é que você tenha milestones e tenha pontos de entrega e de mensuração. Qual é a minha meta para o primeiro mês? Então, essa meta vai ser alinhada. Qual é a minha meta para o segundo mês? Qual é a minha meta para o terceiro mês? Minha meta para o quarto mês? E que isso esteja claro para o médico. Quando ele começa uma pós-graduação, quando ele começa uma especialização, ele não sabe que ele vai passar 5 anos. Quando ele está fazendo uma residência, ele não sabe que ele vai passar 3 anos. Então, com 6 meses, ele já pode atuar como especialista? Ainda não. Ainda não, mas ele está se preparando. Mas não é importante essa preparação? Assim também é com o marketing. Então, existe uma escadinha, existem passos. E qual é o grande vilão da história do marketing com o médico? É que ele pega um outro cara, um outro médico, um outro profissional que ele já está há muito tempo nessa jornada. E ele, muitas vezes, tecnicamente falando, ele é melhor do que aquele outro médico. Sim, acontece. Então, eu tenho um médico A, tá? Vamos exemplificar. Eu tenho o médico João. O médico João é uma sumidade no seu assunto, tá? Mas não tem tanta presença no digital. Tem o médico B, 29 anos de idade, não tem nem RQE, mas é uma autoridade no digital naquele assunto. Aconteceu comigo, eu vou te interromper porque aconteceu comigo. Uma pessoa, uma psicóloga, comentou justamente isso e eu fiz um vídeo sobre isso. Falando que ela estava conversando comigo e ela disse, olha, eu tenho vários títulos, tudo, mas eu não tenho um perfil no Instagram ativo, eu não faço nada no Instagram. Eu vejo pessoas com menos títulos e estão aí com a agenda cheia e tal, mas eu não vejo ele capaz. Beleza. Então, assim, se ela não aparece, eu disse a ela, né? Se você continuar assim, não aparecendo, você vai continuar do mesmo jeito. As pessoas que estão aparecendo estão aí se destacando na tua frente e você vai ficar brigando por título e calada. Ah, meu título está guardado aqui porque as pessoas não estão vendo isso, né? Não estão vendo teu conhecimento, não estão vendo a tua carreira crescer, né? Então, aconteceu isso recentemente comigo. E eu fiz um vídeo sobre isso comentando esse caso, né? Então, você não adianta ter todo o conhecimento, ter toda a expertise, toda a experiência, mas não está aparecendo para as pessoas, né? Como você estava falando. É uma coisa que eu sempre falo, no marketing médico, não adianta o profissional ser apenas qualificado. Ele tem que ser que nem a mulher do rei. Sabe como é a mulher do rei? A mulher do rei ela não tem que só ser honesta, ela tem que parecer ser honesta, demonstrar ser honesta, e que todos achem que ela é honesta. Então, no digital, é assim que funciona. A regra do jogo é essa. Eu posso ser um médico muito bom do ponto de vista técnico. Isso quer dizer que eu vou ser grande no digital? Absolutamente não. Porque eu tenho que ter alguns passos para mostrar que eu sou bom. Muitas vezes, quando o paciente chega e senta na frente do médico, na cadeira dele no consultório, aí ele vai perceber que aquele cara é um cara diferenciado. Mas até ele sentar lá, na frente da cadeira do médico, o médico precisa ter um trabalho no digital para atrair aquela pessoa até chegar lá. Até chegar na cadeira. Então, ele precisa ter bons vídeos, ele precisa ter um bom site, precisa ter campanha de tráfego, ele precisa ter pessoas atendendo os leads que chegam para poder marcar a consulta, ele precisa ter um bom software de agendamento de consulta, ele precisa ter uma confirmação de consulta, ele precisa ter formas de viabilizar, né, o atendimento do médico, do atendimento do paciente, que muitas vezes é através de um plano de saúde ou através de algum tipo de benefício que o paciente tem para fazer esse atendimento. Então, toda a jornada ela precisa ser estudada.
e é específico de cada médico. Não existe uma receita de bolo. Quem disser que existe receita de bolo, pode me mostrar que eu quero essa receita. Quero ela também. Então, assim, uma coisa que tu falou agora, e aí me lembrou, essa questão de plano de saúde, né? Eu acho que hoje em dia eu tenho escutado vários médicos falar isso, desse atendimento pelo plano de saúde, e é uma coisa importante, né? Eu acho que tem aumentado o faturamento de médicos por causa disso. Conta um pouquinho, porque já vi também médicos com essa dúvida, com um problema, eu não atendo plano de saúde por reembolso, não é isso? E aí acabo não tendo tanto paciente. Me conta um pouquinho sobre essa coisa. Enfim, o plano de saúde ele pode ser um vilão ou pode ser um aliado do médico. Depende de como ele lida com o plano de saúde. Então, existem alguns tipos de procedimento que o paciente, dependendo do plano de saúde que ele tem, se for um seguro-saúde, ele pode escolher qual o profissional que ele quer realizar aquele procedimento, que não precisa ser necessariamente na rede própria credenciada do plano. Então, muitas vezes, você ter uma forma de captar esse paciente e viabilizar o atendimento através do plano de saúde é algo que vai trazer uma escala para o médico, principalmente na captação de pacientes através do digital. Pensando nessa jornada também, do médico como um todo, nós também temos uma solução que cuida de toda a parte do recebível do médico, da antecipação desse recebível, de toda a parte de gestão do administrativo do médico com o plano de saúde, que é a Dr. Pay, que é uma outra empresa do nosso grupo também, focada nessa jornada de atender a necessidade do médico. Então veja que lá atrás começou com a parte de educação, depois passamos para o anúncio, passamos para a parte de tecnologia, telefonia, software, CRM, até a parte agora do reembolso, recebimento, a parte do controle financeiro do médico, é outra coisa que é muito importante nessa jornada para que ele tenha fluxo de caixa e consiga pagar os anúncios e consiga pagar a parte de criação de vídeo, consiga pagar as campanhas, consiga pagar os atendimentos. Então, essa jornada sendo sustentável, todo o ecossistema ele está sendo retroalimentado. E aí, isso está... No final, ali está fechando como... é um investimento que está me dando retorno e não uma despesa, né? Uma coisa que eu estou fazendo e isso só está me dando despesa. Então, toda essa jornada aí, ela precisa chegar para o médico lá e no final ele ter esse lucro final, né? Essa chave final aí que vai dizer, pronto, agora valeu esse investimento, mas ele tem que fazer toda essa cadeia para poder chegar até aí, né? Até a parte final. O que é que um médico busca com o marketing digital? Na minha opinião, o médico busca fugir do plano de saúde. Ele quer atender os pacientes através de consulta particular. Mas, se ele consegue ter uma escala e uma boa remuneração atendendo o paciente através do plano de saúde, seja com reembolso ou de outra forma, para ele, enquanto médico, ele consegue ter uma escala de atender mais pacientes. Se ele atende mais pacientes e ele vende procedimentos, ele consegue vender mais procedimentos. E pensando numa jornada de serviços / produtos que ele oferece, ele no todo vai conseguir remunerar um ticket médio muito mais alto, inclusive do que a consulta particular dele. Então essa é uma das dores que a Dr. Pay busca resolver do médico. É viabilizar para que ele tenha mais pacientes, que ele possa atender e ter a mesma remuneração que ele teria fazendo um atendimento particular. E às vezes até maior, né? Às vezes até maior. Como você falou aí, ele trazendo outros procedimentos, outras coisas, no final da jornada ele vai ter um faturamento maior do que ficar só pensando, eu quero minha consulta particular ali, quero aumentar meu ticket só com essa consulta particular, não quero o atendimento de plano de saúde, enfim. Ele aí consegue, como você falou, né? Uma outra coisa que a gente vê muito hoje, né, Lima? Hoje o médico, ele quer vender muita coisa. Então, ele quer vender a consulta, ele quer vender o procedimento, ele quer vender consulta online, ele quer vender mentoria. Então, a gente vê a quantidade de médicos que hoje em dia estão partindo para o negócio de mentoria. Então, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas esquece, muitas vezes, de fazer o básico. O básico é ter bons vídeos, é ter distribuição,
é ter consistência. Então, não adianta querer empreender em 10 frentes de uma vez. Foca em uma, tem resultado em uma, parte para a outra. próxima. E também não se comparar com o colega que já está com a estrada. Que já está com a estrada, porque embora o médico seja tecnicamente melhor do que o seu colega, no digital, aquele colega ele está 10 passos na frente dele. Então, ele tem que entender que ele precisa ou acelerar os passos dele, tendo uma boa equipe, tendo um investimento mais consistente e igualar aquele médico do ponto de vista do digital. Como ele é melhor tecnicamente do que aquele outro colega que está bem no digital, mas não é tão bom tecnicamente, quando eles se igualam no digital, aí é correr para o abraço. A gente tem clientes em comum, né? Eu não vou citar nomes, mas a gente tem clientes em comum que esse aí que já está lá na frente, que já está top na jornada aí, e no digital ele além de ter um conhecimento grande, ele no digital tá na frente, já tá, tudo faz aí, e também tem aqueles que estão começando, mas você vê que ele também, agora há pouco a gente fechou alguns clientes que estão começando, mas eu já vi resultados que fizeram na clínica lá, e aí a gente já vê assim, começou e já, mesmo sendo no início do digital, mas deu um resultado massa, assim. Tem alguns clientes aí que têm tido esse... A gente vê, né, Lima, um médico novo, né, recém-formado, vamos assim dizer, que do ponto de vista técnico não é um médico tão experiente, mas que ele se posiciona muito bem no digital e ele tem 60, 70 agendas no mês, enquanto o outro médico super experiente lá, vamos colocar seus 50, 60 anos aí, 20 anos de profissão, não consegue ter essa quantidade de agendas, embora seja muito bom do ponto de vista técnico, na especialidade dele. Por quê? Como eu falei, não adianta só ser bom, ele tem que parecer bom e ele tem que demonstrar a sua qualidade. Porque o digital ele é relacionamento, então ele tem que entender que um médico que é muito bom do ponto de vista técnico, ele vende no 1 a 1, quando o paciente chega na mesa dele, no consultório. Mas até o paciente chegar, o outro médico que não é tão experiente, mas que tem um bom posicionamento no digital, ele consegue botar mais pacientes sentados no frente a frente. Então isso faz total diferença. Imagina que eu sou de outra cidade, Lima, que eu sou um médico e eu sou de outra cidade e eu estou chegando numa nova cidade, porque eu fiz residência aqui. Imagina que eu sou de Sorocaba e eu fiz residência em Recife e eu vim trabalhar em Recife. Eu cheguei aqui, eu não tenho amigos, eu não tenho pais médicos e eu não tenho nenhum tipo de apoio. De raiz então, também. Qual seria meu caminho? Ou eu vou dar plantão, como generalista ou especialista, ou eu vou me posicionar no digital e buscar o meu espaço. Então eu posso fazer as duas coisas em paralelo. Vê que maravilhoso, Lima. Eu não preciso deixar uma coisa para começar outra. Isso aí é uma coisa muito bacana também, que o digital permite. Eu posso ter mais de uma carreira médica em paralelo. E eu posso estar atendendo os meus plantões, por exemplo, e estar me posicionando no digital até sobre outra coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer e que eu também posso ser bem remunerado por isso. E aí, essa parte de uns cases que eu fiz agora há pouco, né, que a gente é cliente em comum, a gente vê também que a gente falou aquilo, não, tem um prazo que não é de 1 mês, mas eu já também consegui ver pessoas que fizeram um bom tráfego, começou com os vídeos legais, com 2 meses já deu uma mudança total de resultado para eles, do que ele tivesse ali fazendo no orgânico, né? Então, a gente não promete isso para o cliente, mas a gente sabe que ele começando a fazer o básico bem feito, com pouco tempo ele já vai ver uma diferença nesse resultado. E a gente em comum tem alguns aí que são nossos clientes aí, e que eu estou vendo isso. Então, começou já agora há pouco, aí já, quero fazer vídeo, vamos embora, e fez os vídeos, e está fazendo um tráfego massa, já está com a agenda bem massa, bem lotada. E aí... a gente vê que quando você faz o básico bem feito, dá o resultado, mesmo você dizendo, é longo prazo, mas já no curso já começa a ver um resultado ali, certeza. Eu vou usar exemplos práticos, né? Dá para perceber que eu gosto muito de falar de número, né? Então, vamos pegar 2 doutores, tá? Então, a gente tem um doutor A e um doutor B. Vamos usar 3 doutores, doutor A, doutor B e doutor C. Os 3 têm a mesma especialidade, tá?
os 3 têm vídeos e os 3 usaram a mesma verba de distribuição de conteúdos. E por que números exatos? Um teve 14 agendas no mês, o outro teve 10 e o outro teve só 8 agendas. Por quê? O dia a dia também conta. Então, esse que teve 14 é um doutor que também posta stories, é um doutor que responde os comentários, é um doutor que ele se posiciona, que ele gosta de também usar o Instagram, ele é o usuário do Instagram, então para ele é uma facilidade. Então, nesse caso, ele vai ter um resultado ainda melhor. Então, um doutor que só vai gravar os conteúdos e soltar na mão no social media, ele vai ter um conteúdo, Porque aí é aquela coisa, pessoas se relacionam com pessoas, né? Se ele solta lá no social media e não está interagindo com as pessoas, ele mesmo ali, respondendo algumas caixinhas de perguntas que vão surgindo a partir dos vídeos que foram feitos, ele não vai se conectar com aquela pessoa, né? Então tem tudo isso, né? O cara tem que estar se conectando ali para ter um resultado maior, né? E também, Lima, o que faz muita diferença é o conteúdo do vídeo. Então, quando a pessoa planeja qual o conteúdo que vai gravar, isso, meu amigo, é algo que faz total diferença na distribuição do conteúdo. Olha, conteúdo ruim com tráfego não vende, não. A gente tá no limite do tempo, vai se encaminhar para o final, mas tu falou uma coisa top. Por quê? Porque eu bato direto, é uma das dores dos meus clientes quando eu estou fazendo, é conteúdo, é roteiro, é chegar a fazer, porque às vezes não adianta a gente, eu tenho dou uma aula de roteiro para os meus clientes, todo cliente meu tem essa aula de roteiro. Então, às vezes chega o cliente, por falta de tempo e tal, essa aula de roteiro que eu dou é para simplificar, para ele perder menos tempo para produzir o roteiro, então para agilizar também, porque ele precisa preparar esse roteiro para fazer a gravação. E muitas vezes, no dia a dia, naquela rotina, ele acaba não tendo tempo. Eu digo, eu já fiz uma aula para encurtar esse tempo de produção, aproveitando a inteligência artificial, né? Mas não só fazer isso, não. Ele tem que aproveitar e agilizar esse processo. E aí, esse conteúdo, meu amigo, esse é um problema também. E você chegar lá e fazer um conteúdo top, com um roteiro massa, perder menos tempo na produção. O conteúdo sendo preparado antes, o conteúdo massa, você vai perder menos tempo na gravação. Então, isso é muito importante. E fala mais um pouquinho essa questão do planejamento para as pessoas verem. O planejamento, até o planejamento dos stories, Lima, ele tem que ser feito antes. O que é que eu vou postar, quais são os temas das caixinhas. Então, nos clientes que nós atendemos aqui na Zimuth, nós fazemos o planejamento dos vídeos, nós fazemos o planejamento do roteiro, pesquisamos quais são os assuntos mais relevantes, instruímos, fazemos esse roteiro de gravação, porque tudo isso é importante. Se o vídeo está bem produzido, mas o conteúdo do vídeo é o que não chama a atenção, se é um conteúdo mais amplo, não vou entrar em termos muito técnicos, mas mais topo de funil, ou mais denso, não vai chamar a atenção do cliente, paciente que não conhece ainda aquele médico. Então, tem conteúdos que são mais fáceis de distribuir. Então, é isso aí que vai ajudar o trabalho de todo o ecossistema. Não, é muito importante mesmo. Pena ser no finalzinho, senão a gente ia falar, mas assim... fica aqui aberto para a gente, em outra oportunidade, sei lá, falar mais de conteúdo, marcar um outro podcast e aí tirar mais dúvidas de outras coisas também, outros assuntos que vierem. Ainda tem um tempinho aqui, está na margem, deixa eu ver ali, acho que dá para... Dá, tem um tempinho, tem de margem ali, mas realmente essa coisa é importante, é muita coisa, né, que o médico precisa para fazer, e se ele não estiver bem assessorado, ele vai acabar não fazendo nenhuma legal, não vai ver resultado. E hoje em dia, eu acho que se você quer conquistar mais clientes, é obrigatório isso, né, Érico? Você tem que fazer esse deverzinho de casa, né? Exato. Se eu fosse um médico, o que é que eu olharia na hora de ser assessorado por determinado profissional? Olha quanto tempo de história aquele cara tem, olha o que foi que ele já fez. Então, a gente vê muito hoje no digital especialistas de 6 meses, especialistas de 6 anos. É a mesma coisa do médico. Para um médico ele ser especialista numa área, ele passa aí 11 anos, às vezes, estudando. E ele acha que um especialista que tem 3, 4, 5 meses de experiência em determinado assunto vai conseguir resolver o problema dele. Não vai. Então... esse recado que eu deixo, e avaliem.
avalie com calma quem é que você vai escolher. Tem muita gente boa no mercado, mas tem muita gente iniciante também no mercado e que vende um serviço que não é possível de entregar. Uhum. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E eu queria agradecer, Lima, a oportunidade aqui, o espaço, a gente poder conversar sobre esse tema. É um tema que a gente gosta. Se deixar aqui, a gente vai para 4 horas. 4 horas aí de conversa. E eu queria agradecer demais aí pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Espero ter ajudado de alguma forma aí a nossa audiência. Demais. Eu agradeço também você aqui se disponibilizar esse tempo para trazer informação para as pessoas, né? Então, assim, o intuito do podcast é isso, é a gente se juntar e levar informação para as pessoas. Esse é o intuito principal desse podcast. E aí, cada um na sua área, né? Então, vim aqui, te chamei aqui para você falar disso. É uma coisa muito importante para mim, que o meu cliente faça um tráfego legal, tenha essa parte do marketing digital bem elaborada, e por isso que eu te chamei aqui, porque eu preciso de ter especialistas como você. Além de outra coisa, né, que eu preciso frisar aqui, está acabando o tempinho, eu sou teu cliente, né, agora, você é meu cliente, a gente, fora isso, fechou uma parceria, então assim, das conversas que eu tenho tido contigo, eu acho que não dava para ficar só nos bastidores, a gente tinha que trazer isso para as pessoas. Com certeza. E acho que a gente conseguiu, né? Com certeza. Agradeço demais e espero que possamos conversar mais ainda. Tá bom, Érico. Obrigadão. Valeu mesmo. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Até mais, pessoal. Até mais.